tudo bem? Como você tem passado? Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula do Curitibanos Poliglotas. O tema de hoje é muito legal e eu acho que você vai aproveitar muito também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura das cores. Isso aí, nós vamos conversar sobre as cores, tão presentes em tudo que a gente faz, em tudo que a gente olha, né? Então, já que a gente vai falar sobre as cores, eu quero que você observe aí ao seu redor e perceba, observe com atenção como você está rodeado de diversas cores, muitas delas. Dá uma olhada por tudo aí. Só no espaço onde você estiver, você já vai perceber a quantidade de cores que existem na sua vida, né? Porque as cores fazem parte da nossa vida. É assim que a gente enxerga o mundo, né? Colorido, com todas as suas diversidades de cores. Qual é a sua cor preferida? Qual é aquela que você não gosta muito, que você evita? A gente tem, né, algumas que gosta muito e alguma que a gente prefere evitar ou usa menos aí no nosso dia a dia, ou seja, na roupa ou na nossa casa, né? Então, as cores também fazem parte de tudo isso na nossa vida. Vamos pensar mais um pouquinho? Porque você já parou para pensar no significado que as cores têm em nossa vida? Já pensou nisso? Por exemplo, quando você caminha pelas ruas, transita, seja a pé, seja no ônibus, seja de carro, de bicicleta, seja qual for o meio de transporte, a gente tem essas cores que são universais, que são as cores do semáforo, né? Então, a gente já sabe que quando é verde, eu vou poder andar, atravessar, né? Posso passar ali pela faixa de pedestres, por exemplo, se eu estiver a pé. Se eu vejo o amarelo, eu já preciso ficar atento, né? Já sei que aquele farol vai fechar, então significa que eu preciso parar, né? Começar a diminuir a velocidade. E quando está verde, então significa que eu posso prosseguir, né? Sinal verde. Vermelho, parei, não posso fazer nada. Já notou como o vermelho é uma cor que está sempre relacionada ao que não pode, que você deve deixar proibido? Por quê? Porque a gente já incorporou isso na nossa cultura. E isso acontece no mundo todo, né? Então essas cores são universais. Essa linguagem das cores é universal. Então, em qualquer lugar do planeta, quando a gente passar por algum lugar, tiver um semáforo, um farol, e estiver vermelho, então significa que eu preciso parar, né? E as placas de sinalização também, quando você circular pela cidade, comece a observar como elas também usam as cores. Tem o branco, tem o vermelho, tem o preto para fazer a identificação daquilo que pode ser feito ou não no trânsito ou por nós pedestres, né? Então, as cores têm muito significado também. E também são incorporadas à nossa cultura, né? O tempo todo. Mas será que você consegue me dizer como é que a gente consegue diferenciar as cores? Claro que a gente sabe que é o sentido da visão que faz com que a gente observe as cores e consiga distingui-las. Mas como é que isso acontece aqui no nosso órgão chamado olho? Você já sabe? Se não sabe, eu vou te contar agora porque a gente vai ver um vídeo que vai explicar de um jeito bem legal como é que a gente percebe as cores. Vai lá! Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir.
Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. Assim chegamos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que o ilumina. E aí, deu para entender? Viu só? Gostou? Aprendeu um pouco? Se já sabia, aprendeu um pouco mais. Se não sabia, descobriu então como é que a gente consegue enxergar as cores. Como é essa mecânica do nosso corpo, essa máquina tão perfeita para que a gente possa distinguir as cores, né? Vamos agora conversar um pouquinho sobre a origem do nome das cores. Eu sempre falo para vocês, né, que eu sou muito curiosa. Estou sempre querendo buscar de onde as coisas vieram, como elas acontecem, como funcionam. E aí, quando fui pesquisar para a nossa aula, comecei a pensar, tá, mas e o nome das cores? Da onde que surgiu, né? Porque a gente sabe que não foi assim, qualquer jeito alguém inventou. Há sempre uma razão para que as cores tenham esse nome. Inclusive, a gente vai descobrir um pouco. Claro que eu não consegui trazer todas as cores, né? Seria impossível, ficaríamos aqui por muito tempo conversando. Trouxe aquelas que são as mais comuns, e aí quem sabe você depois não pode pesquisar alguma que por acaso eu não tenha trago, mas que você gosta também, tá bom? Vamos começar? Uma das minhas preferidas, que inclusive já estou usando hoje, que é o vermelho. Olha só, o vermelho, essa cor assim tão marcante, né, tão expressiva para nós, ela deriva da palavra vermiculum, olha lá, que vem do latim e significa vermezinho. Você deve estar se perguntando, vermezinho, vermelho, o que será que significa isso? Olha só, dá uma olhada no slide e veja lá esse pequeno inseto. Era uma tinta feita na tonalidade vermelha desse insetozinho que a gente conhece como cochonilha. Costuma dar nas plantas, é muito comum. Normalmente a gente vê ele na cor branca, mas existe um que tem essa tonalidade, que quando é esmagado, produz esse corante bem vermelho. Percebam lá que na mão da foto ali, da mão da pessoa, tá bem vermelho, parece inclusive que ela se machucou. E aí o que acontecia? O corante era produzido a partir disso, né? E a cor vermelha passou então a ser associada a este verme, né, a este inseto. Por isso que ela recebeu esse nome. Claro que hoje os corantes, as cores são produzidas de diversas outras maneiras, mas a gente precisa lembrar que há muito tempo atrás a humanidade encontrava as formas que eram possíveis e na natureza ela encontrava esse tipo de coisa, que foi o que aconteceu quando ela descobriu aí que esse insetozinho chamado cochonilha produzia essa cor tão forte, né? Como eu disse para vocês, é a cor que a gente usa para dizer que é proibido, para deter, né, para dizer pare. Normalmente o vermelho identifica isso para nós. Mas será que ele só tem esse significado? Vamos descobrir um pouco sobre as culturas ao redor do mundo e entender um pouco como o vermelho faz parte das culturas, não só para nós, mas para as outras que são diferentes. Vamos lá? Então, olha lá, a primeira que eu trouxe é a China. E o vermelho na China representa felicidade, boa sorte e prosperidade. Então, é uma cor muito presente na China. Inclusive, é a cor que eles dizem e chamam de sua, né? A cor da China, então, é o vermelho. Olha só uma curiosidade interessante. Os casamentos, diferentemente do que acontece aqui conosco,
acontecem com a cor vermelha, justamente porque ela traz essa ideia de prosperidade, de coisas boas. Então, os noivos usam trajes vermelhos, inclusive a noiva. Estão vendo lá na foto? E como eu falei para vocês, vermelho é a cor da China. E aí, por isso, tudo que a gente vai ver, né, as coisas que a gente costuma acompanhar sobre os símbolos da China são vermelhos. Nessa foto aí, a gente está vendo uma foto porque eles estão no ano do boi, né? A China tem um sistema aí que cada ano representa um animal, que conta uma história. Quando você puder, estiver pesquisando na internet, vai descobrir um pouco sobre isso. E o ano de 2021 é o ano do boi. Eles costumam, por exemplo, no Ano Novo, nas festividades, além de usar o vermelho, entregar envelopes vermelhos com quantidades diferentes de dinheiro dentro. Porque é um símbolo, quando eu dou ao outro, de que eu estou desejando a ele prosperidade, sucesso e um ano cheio de coisas boas. É um pouco diferente do que a gente faz aqui, vai pensando, né? Vai fazendo essas comparações aí sobre como é conosco e como é diferente, por exemplo, na China. Gostou? Vamos para outra cor? Que gosto também, acho que posso dizer que gosto de todas elas. Então, olha lá. Trouxe o amarelo, que deriva do latim também da palavra amargos, que quando passada para o diminutivo fica amarelos. Então, por isso, a cor tem o nome amarelo. Ela está também diretamente relacionada a uma doença chamada icterícia, não sei se você já ouviu falar. Às vezes os bebês nascem, por exemplo, quando a minha filha nasceu, ela precisou fazer um tratamento ali bem rapidinho durante um dia, porque ela estava amarelinha. Significa que o rim precisava de uma ajuda, né? Não estava conseguindo processar, filtrar as substâncias, e aí a pessoa vai ficando com uma tonalidade amarelada. Nos bebês é uma coisa bem simples de cuidar. Na vida adulta a gente precisa ficar atento, procurar um médico para verificar o que é que está acontecendo com o fígado. E aí, como as pessoas ficam com os olhos e a pele nessa tonalidade amarelada, eles passaram então a fazer essa relação. E aí por isso também a cor amarela surgiu a partir dessa palavra do latim. Vamos descobrir outras coisas sobre o amarelo? Olha lá. A primeira que eu vou trazer para você é a caverna de Laco, que tem pintura desse cavalo, data mais de 17 mil anos e que está com uma tinta de cor amarela. Claro que quando pensamos na humanidade, lá nos primórdios, né? A gente entende que esses homens das cavernas, esses seres humanos das cavernas, conseguiam as coisas a partir de tudo que vinha da natureza, macerando folhas, flores, alguns frutos. Às vezes utilizavam sangue de animais, e aí por isso as pinturas que a gente conseguiu encontrar normalmente estão relacionadas a algo que foi retirado da natureza. E esse cavalo de mais de 17 mil anos está pintado na cor amarela. Vamos ver mais uma coisa? A gente vai voltar lá para a China de novo, contar mais um pouco sobre eles. Olha lá. Esse é o Wang Di e ele é muito conhecido como Imperador Amarelo. Na China, ele é muito famoso. Primeiro, porque a ele é atribuída a medicina chinesa, né, que tem bastante importância no Oriente. Aqui no Ocidente a gente costuma ouvir falar sobre ela e tem pessoas adeptas que fazem vários tratamentos a partir desta medicina. Ele também é responsável por difundir, né, por trazer várias práticas religiosas, como, por exemplo, a adoração do sol, da lua, desses astros que são naturais, né, que são da própria natureza. E ainda a ele é atribuída a invenção da bússola e do calendário. Ele utilizava a cor amarela no seu manto, nas suas coisas. E aí, por isso, essa cor começou a ser associada também com algo sagrado, né? Então, existem monges budistas que usam o amarelo também, porque estão relacionadas com esse imperador que foi bastante importante para a história da China. Você viu só como as coisas vão se conectando e que nada é por acaso? Né? Então, quando a gente vê alguma coisa, acompanha algo, a gente precisa entender que nada aconteceu assim do nada. Tudo tem uma explicação, uma razão, né? Vamos trocar a cor? Então, olha lá. Vamos para a cor laranja. Então, olha só. Você gosta de laranja? Eu gosto também. O laranja vem porque os árabes, né, esse povo que andava e estava ali pela região da Europa, decidiram, quando viram tecidos na tonalidade laranja, dar o mesmo nome que já era dado à fruta. Então, só por essa razão é que a gente tem a fruta e a cor com o mesmo nome, né? Fazendo a mesma relação. Então, é uma razão mais simples, não tem uma explicação muito elaborada como as anteriores, não vem, né, de uma palavra do latim ou coisa do tipo.
O laranja também está sempre muito relacionado com a chegada do outono, né? Então, quando o outono chega, a gente vê que tudo fica meio alaranjado, né? As folhas secam e a natureza começa a se preparar para a chegada do inverno. Então, o outono tem essa tonalidade mais alaranjada. Aí tem um bote salva-vidas ali, estão vendo? Sabe por quê? Porque o laranja é a cor mais fácil dos nossos olhos identificarem quando tem baixa luminosidade, ou seja, quando tem pouca luz. Então, por isso, os botes salva-vidas, os coletes salva-vidas são da cor laranja, para que a gente possa enxergar quando há pouca luz. E a gente tem também essas abóboras aí que vocês estão olhando, que estão relacionadas com uma festividade, com um evento, né, chamado Halloween, que você já deve ter ouvido falar também, né? Então, nos Estados Unidos ele é bastante difundido, as pessoas costumam usar fantasias, diferentes tipos de fantasias, fazer a distribuição de doces, comemorando essa data, né? Lá no início, nos primórdios, o Halloween, na verdade, fazia a transição da colheita, né? Então, quando a colheita terminava, ia começar o outono para a entrada do inverno, havia uma grande comemoração com muita alimentação. E como o laranja tem essa cor muito próxima do sol, então eles faziam com que a abóbora fosse um dos símbolos, né, para representar essa grande quantidade de alimentos que havia na colheita. Com o tempo isso foi sofrendo algumas alterações, né, as pessoas foram dando outros significados, mas lá no começo de tudo foi por aí que começou. Vamos para a próxima cor, que eu particularmente adoro também, que é o roxo, que também vem da palavra do latim russeus, que na verdade significa vermelho escuro. Também é chamado de violeta. Você já deve ter ouvido falar sobre o nome violeta também, devido à comparação com as pétalas da flor, que é essa que está aí na foto. O nome dela, em latim, era viola. Daí a palavra atual, violeta. Adoro essa cor, você gosta? Já tinha pensado sobre ela? Gosta da flor também, do violeta? Isso aí é uma cor bem importante. Vamos descobrir um pouco sobre essa cor e vamos saber algumas curiosidades sobre ela ao redor do mundo? Olha lá. O roxo era uma cor produzida pela primeira vez na cidade fenícia de Tiro. Essa era a única cidade do mundo onde essa cor existia. Então, os fenícios, inclusive, o nome deriva também disso, né? Da produção dessa cor, né? Ela fazia, então, corantes, e que era raro, porque só nessa cidade era possível de ser encontrada. Só esse povo da cidade de Tiro conseguia produzir. Você não vai acreditar a partir de quê? Vamos ver? Olha lá. Era a partir deste pequeno caracol, olha lá, que é o caracol púrpura. Obviamente, por ter esta cor, então, ele produzia o pigmento, né, a cor roxa. E aí, o que acontecia? Era muito raro e não eram todas as pessoas que podiam ter um tecido ou algo que tivesse a cor roxa. Por isso, ela passou, então, a ser associada aos imperadores do Egito, da Pérsia, porque só quem era poderoso e que tinha muito dinheiro é que poderia pagar por ela. Ainda hoje é assim, né? Quando as coisas são muito caras, as pessoas só conseguem ter acesso quando têm dinheiro suficiente para pagar. Então, não está muito diferente dos dias atuais, né? Mas pensem lá, então, que os imperadores eram que costumavam utilizar a cor roxa. Com o tempo, ela passou também a ser associada às figuras santas, né? Ela começou a ter relação com a espiritualidade. Então, também é comum a gente ver mantos, por exemplo, de líderes religiosos, vestes religiosas que têm a cor roxa. Isso também relacionado a isso, né? Essa exclusividade da cor lá nos primórdios. Já sabia disso? Gostou? Quer? Tá curioso para mais uma cor? Vamos lá? Olha só. Então, agora a gente vai falar do azul. O azul deriva da palavra árabe. Olha só, saímos do latim e agora estamos no árabe, que é a palavra lazurd, que se refere justamente à cor azulada de uma pedra preciosa chamada lápis lazuli, que é essa que a gente está vendo aí na foto. Então, por conta dessa pedra, que tem essa tonalidade azul tão bonita, até hoje são produzidas joias e adornos a partir dessa pedra preciosa, o azul, então, ganhou esse nome.
A gente precisa entender que ao longo do tempo as palavras vão sofrendo algumas alterações, né? A gente costuma sempre dizer que a língua está viva e que por isso ela está sempre se alterando. Então, no início, ela era lazurdi em função do lápis lazuli, e aí com o tempo chegou essa abreviação que a gente tem aí, que é do azul. Olha só quantas coisas também aconteciam a partir do azul. Tem um deus do sol, um deus que é muito importante, que é esse deus aí, que é o Amon-Ra. Ele tem grande importância, porque a ele são considerados algumas responsabilidades, como o sol, como a fertilidade, como a guerra. Então ele é adorado como um deus. E aí contam os escritos, conta a história que ele tinha a pele nessa tonalidade azulada. Então perceba que há muito tempo o azul aí está fazendo parte das histórias, né, e das coisas todas que são contadas ao longo da evolução da humanidade. Vou te mostrar mais um deus também que tem a cor azulada. Olha lá. Esse já é da Índia ali, né, da cultura da Índia, que é Shiva, que é um deus muito importante, um dos mais importantes, um dos 3 mais importantes para esse povo. E ele tem essa cor porque conta a história que ele tomou um veneno para conseguir salvar o universo de um mal muito grande. E aí a história conta que quando ele tomou esse veneno, a esposa dele apertou a garganta com toda a força que conseguiu para evitar que o veneno se espalhasse. Mas o veneno era tão poderoso que não matou Shiva, mas deixou ele com essa pele azulada. As mitologias que envolvem, né, os deuses e essas criaturas são sempre muito interessantes. As histórias são muito ricas. Então eu sugiro que quando você puder, que vá entender um pouco sobre isso. São histórias que eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer mais. Hoje eu só trouxe essa do Shiva e só um pedacinho, que é para você entender um pouquinho sobre por que esse deus, que é tão poderoso, que é, né, tão adorado lá na Índia, tem essa pele nessa tonalidade azulada. Então, vamos para mais uma cor? Respira aí, segura, sim. Nós temos muitas cores ainda para ver. Olha lá, o verde. O verde agora vem do latim de novo. E vem da palavra vivere, que significa verde, verdejar. Dele surgiu uma associação do verde com o que ainda está nascendo, no caso das plantas. Então, a natureza, né, com essa cor tão fortemente, tão presente nela, com a observação disso, né, de que a natureza se transforma, as coisas crescem, né, e o verde está tão presente, passou então a associar essa ideia, né, de viver, né, e aí por isso a palavra verde foi atribuída a essa cor. Aí eu fui pesquisar algumas coisas e descobri, olha lá, por exemplo, que lá no Alcorão, que é o escrito, né, os ensinamentos sagrados dos muçulmanos, que o profeta deles, né, essa pessoa que eles aprendem os seus ensinamentos e seguem a partir do Alcorão, não só utilizava um manto e um turbante verde, como também dizia que as pessoas no paraíso estariam vestidas com roupas feitas de seda, que é um tecido nobre, muito delicado, de cor verde. Então, por isso, o verde tem muita importância, né, para esse povo que é do islamismo. Então, você vai perceber, se for pesquisar, que o verde está presente não só nos locais de oração, mas também nos ensinamentos aí que o Alcorão traz. O verde também é muito conhecido por uma festividade que é relacionada a um São, que em português a gente diz São Patrício, mas que em inglês é St. Patrick. E que aí tudo fica verde, por exemplo, na Irlanda. E aí é uma comemoração onde eles entram de cabeça e fazem muitas festas, e aí a gente vê que todo o povo usa o traje verde. Mas ele tem uma relação anterior, né? Anterior à história de São Patrício, St. Patrick. E eu vou mostrar para vocês um vídeo. Acompanha lá para você compreender um pouquinho. Vai lá. O folclore irlandês é rico em personagens coloridos, geralmente verdes, claro. Mas nenhum é tão famoso como o Leprechaun. Mesmo que seja difícil provar sua existência, muita gente acredita neles.
Agora, um novo museu em Dublin dá aos visitantes a chance de se sentir como um duende. The leprechaun is a character. O Leprechaun é um personagem do imaginário irlandês e está aqui há mais de 1.300 anos. São criaturas pequenas, rápidas e espertas. Elas existem tanto na imaginação como na realidade. O interessante é que as pessoas só veem esses duendes quando tentam pegar o ouro deles. Acho que seria irritante se alguém tentasse pegar algo meu. Todo Leprechaun possui um tesouro mantido no fim do arco-íris. Por isso, pela lenda, agarre um duende, siga o arco-íris e o ouro é seu. Geralmente, os Leprechauns conseguem enganar os captores e o tesouro nunca é alcançado. A exposição também tem seu pote de ouro no valor de 250 mil euros. Um tesouro também inacessível. Algumas tradições irlandesas estão desaparecendo por causa do enfraquecimento na vida do campo. Uma mitologia que o museu tenta manter. No passado, a cultura das fadas era algo que as pessoas na Irlanda tinham medo e realmente acreditavam. Há alguns lugares na Irlanda com esse poder espiritual, mas ninguém entende isso direito. Por isso, tantas histórias são criadas. Esses jovens nunca encontraram um Leprechaun. Mesmo assim, todos têm uma ideia clara sobre os duendes. Eles vivem no fim do arco-íris com um pote de ouro. Dão pequenos saltos e fazem truques. São parecidos com a gente, porém menores. Eles são travessos e muito engraçados. Acho que realmente existem. Antigos, mas sem idade. Os Leprechauns parecem sobreviver ao tempo, com a mesma fascinação de sempre. Então, viu só? Como é legal a gente descobrir essas relações, né? Então você viu lá como a cor está relacionada com a cultura de um povo, né? Como ela já há muito tempo faz parte dessa cultura e está incorporada, né? Nós temos também aí as cores muito presentes na nossa vida, muito herança trazida dos africanos, os indígenas também, né? Usam os adornos muito coloridos a partir, né, das penas das aves ou dos animais ou da própria natureza, né? De tudo que eles conseguem extrair dali. Então, todo mundo tem aí a sua herança de cor guardada na sua cultura, né? Eu trouxe algumas aí para você acompanhar. Só algumas, como eu disse, né? Porque não dava para trazer todas. Vamos fazer uma atividade? Bem tranquila, acho que você vai gostar. A atividade se chama Expressões Coloridas. Vai pensando aí em expressões que a gente costuma utilizar no dia a dia, aqueles ditos, né? Aquelas coisas que a gente diz normalmente, que tem cor aí, presente, né? Quando a gente vai falar. Mas eu vou te dar uma dica, ó. Eu vou te mostrar uma foto e aí eu quero que você tente pensar qual é a expressão que está relacionada com aquela imagem. Vamos lá? Olha lá a primeira. Quando a pessoa, assim, não está muito à vontade, né? Quando ela está um pouco desconfortável, mas ela precisa, como a gente diz, segurar no carão, ela tem um sorriso amarelo, né? Que é aquele sorriso meio de quem está desconfortável, ou não está de muito bom humor, né? Ou está só querendo acabar com aquela conversa rapidamente. Que a gente costuma usar a expressão sorriso amarelo. Tinha conseguido matar essa? Vamos para a próxima? Essa tá fácil, olha só. A gente ficou por um período na pandemia com bandeira vermelha, né? Que significou exatamente isso, uma parada, né? Vamos deter, então, aqui essa situação, viu só? Vamos a outra. Sabe quando uma pessoa está com inveja da outra, que queria muito pegar aquilo que é dela? A gente diz que está verde de inveja, não é? Pois é. Viu só? Tem mais muitas outras que você pode pensar aí no seu dia a dia. Depois você comenta com as pessoas com quem está próximo, que estão próximas a você. Então, gostou? Agora a nossa aula está terminando. Passa rápido esse tempo, né? Para mim, passa muito rápido. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Se cuida, fica bem. Bye, bye. Tchau, tchau.